teve início a Guerra dos 6 Dias. Os israelenses, com auxílio logístico dos Estados Unidos, atacaram de surpresa o Egito, a Síria e a Jordânia, que preparavam uma ofensiva conjunta contra Israel. E após essa vitória, os israelenses anexaram a península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas do Golã. Muito prazer, me chamo Aécio Max, estamos ao vivo para os 217 municípios do Maranhão. E eu sou Amanda Couto, no ar mais uma edição do Com Saúde. Fica com a gente. Aécio Mac e Amanda Couto, ao vivo para todo o Maranhão. Com Saúde. Quarta-feira do Com Saúde são dias de consultório, dia de tirar dúvidas, de entender mais o nosso corpo. Hoje é dia do nosso quadro Em Pauta. É isso mesmo. No dia do quadro Em Pauta, e a gente vai falar e vai tirar dúvidas para você sobre a diabetes e a visão. Vamos receber o médico oftalmologista, Dr. Álvaro Botentuit. Tem ainda o nosso quadro Giro com Saúde, mente boa e mitos e verdade. Te pergunto, a manteiga é mais saudável que a margarina? Você pode participar com a gente para saber sobre essas perguntinhas. Tira suas dúvidas. Telefone 992326290. Esse é o nosso WhatsApp. Pode participar. Então, perguntas aí sobre diabetes e visão, perguntas para o oftalmologista. Você que quer tirar mais dúvidas, quer saber mais aí sobre a sua visão, pode mandar suas perguntinhas a partir de agora. Aliás, você também pode entrar ao vivo com a gente, né, Aécio? Pelo telefone 2108-6329. Você liga para cá, a gente coloca ao vivo na programação e pode acompanhar. A gente está aqui ao vivo no YouTube. O doutor já está aqui também com a gente aqui na internet. Muito bem. 10h35 começou o nosso Com Saúde. Dúvidas, esclarecimentos, assuntos do momento. As suas dúvidas solucionadas. Agora em pauta. A rinopatía diabética é o nome que se dá ao comprometimento do fundo de olho causado pelo diabetes. Trata-se de uma complicação grave que, se não diagnosticada e tratada a tempo, pode provocar perda da visão. Como a doença atinge os dois olhos, existe sim o risco de cegueira bilateral. Para se ter uma ideia, o diabetes é a principal causa de cegueira evitável antes dos 65 anos de idade. Mas o que assusta ainda mais, Aécio, é bater os olhos nas estimativas da retinopatia. Por exemplo, até 90% dos diabéticos do tipo 1 e 60% daqueles que desenvolvem o tipo 2 vão sofrer com a retinopatia diabética. Apesar de a condição ser grave, a maioria dos indivíduos com sangue doce demais parece ignorar a ameaça. E é por isso que a gente traz agora aqui o Dr. Álvaro Botentuit, que é oftalmologista, tem um trabalho muito bom nessa área, para explicar para a gente aí um pouquinho sobre esses males, a cegueira relacionada ao diabetes e conversar mais aí também sobre os cuidados com a visão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Aécio, pelo convite aqui. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse momento, falando um pouco mais sobre essa coisa que eu gosto muito, que é o diabetes e, na verdade, o tratamento oftalmológico que a gente presta sobre essa doença aqui em todo o estado do Maranhão. Pronto, naquele primeiro momento a pessoa, estou diabético, né? Tem aquele baque, aquele trauma, a pessoa se assusta com aquela informação, e de fato é uma doença que você precisa ficar sempre em alerta, né? E quando a gente fala de um órgão tão importante, né, um sentido tão importante que é a visão, a gente precisa ter mais alerta a respeito disso, né? A questão da diabetes descompensada é algo que pode afetar o resto da vida da pessoa. Com certeza, Aécio, e é muito válido você chamar atenção para isso, porque, na verdade, em relação à visão, a gente pensa que sempre a doença só aparece quando você percebe o problema. E, na verdade, no caso do diabetes, a gente brinca que é um inimigo silencioso. Então, você pode ter a doença, você pode enxergar 100% e pode ter um comprometimento da retina quase total. É incrível, inimaginável isso, mas é isso que a gente verifica. Quando surgem os sintomas, já está em um estágio avançado da doença. Então, o ideal é que você, paciente, que nos ouve agora, em todos os 217 municípios do Maranhão, que você descobriu, você detectou que é diabético, você precisa fazer um exame chamado exame de fundo de olho. Esse exame é o mapeamento de retina. É feito pelo oftalmologista e somente esse exame vai conseguir detectar se você já tem uma alteração ou não. Por favor, não espere surgir os sintomas. Você tem que ser proativo, você precisa buscar uma solução antes de aparecer qualquer tipo de sintoma na sua visão. E se a pessoa for pré-diabético? Porque muita gente fica nessa dúvida, né? Eu sou diabético, sou pré-diabético, até ali onde está o limite, ela também deve se preocupar com essa saúde da visão? Com certeza, Amanda, é excelente. Inclusive agora no carro, eu vindo para cá para a rádio, para essa entrevista, a minha assessora que trabalha comigo, ela também falou, eu sou pré-diabético. Mas o que é pré-diabetes? A gente fica na dúvida, o que seria o pré-diabético? O que seria pré-diabético?
Pré-diabetes. Então, pessoal, esse conceito de pré-diabetes tem caído agora um pouco por terra. Então, na verdade, o que fica bem claro é que existe um exame hoje que você consegue detectar com precisão se a pessoa é ou se ela de fato não é diabética, que é chamada hemoglobina glicada. Então, você, paciente diabético, ou você que tem algum familiar, Amanda ou Aécio, que está ouvindo, que é diabético, ou que tem essa questão de ser pré ou não pré-diabético, ele consegue já ter uma definição disso, fazendo um exame simples, que nem precisa de jejum para fazer, chamado hemoglobina glicada. Esse exame ele é disponível na grande maioria dos laboratórios, inclusive de modo público. Você pode dosar, fazer, o médico solicita, e você faz a hemoglobina glicada. Esse exame, ele vai tirar uma média dos últimos 3 meses da sua glicemia, e ele vai te dar um resultado muito fidedigno, um resultado muito confiável, para que você saiba se é ou se de fato não é diabético. Se você for diabético, não esqueça, fazer o exame de fundo de olho com o oftalmologista mais próximo da sua cidade. E quando é que seria, então, no caso, esse limiar, o pré-diabético? Por que surgiu, então, essa nomenclatura? Assim? Qual o fator que leva a pessoa a se considerar um pré-diabético? Percebeu-se, Amanda, que, na verdade, as pessoas que têm obesidade, as pessoas que são sedentárias, as pessoas que têm hábitos tabagistas, as pessoas que são hipertensas, que compõem a chamada síndrome metabólica, elas têm uma predisposição a ter diabetes, ou seja, a ter resistência à insulina. Eles produzem insulina pelo pâncreas, mas ela não atua da maneira adequada devido a esses outros fatores que estão associados. Então, esses pacientes, por terem um risco maior de ter diabetes, são chamados de pré-diabéticos, né? Mas aí agora com esse exame você consegue detectar. Então, qual é o valor normal? Abaixo de 6,5%, esse resultado não é mais aquela glicemia, acima de 100, acima de 200, 300, não. Agora é em percentual. Então, abaixo de 6,5%, que é o exame da hemoglobina glicada, paciente normal. Acima de 6,5%, ele é diabético. Esse é o ponto de corte. 65, né? 6,5%. E se ele tiver ali quase no 6,5, aí seria o pré-diabético? Aí seria mais ou menos o pré-diabético. Aí, nesse caso, ele teria que corrigir esses fatores de risco. Ah, sou sedentário, vai caminhar um pouco. Ah, é tabagista, para de fumar. Ah, ele é hipertenso, cuida melhor da pressão, se alimenta melhor, come melhor, menos carboidrato, sabe? Esse tipo de ajuste é um aviso, na verdade, que você precisa evitar para que você não progrida e atinja esse mal. E é um alerta importante também para as grávidas, né? Porque nesse período da gravidez, eu estou gestante, a gente já fica de olho, que tem muitos exames que tem que fazer justamente porque tem uma tendência maior a ter diabetes gestacional. Né? Amanda, inicialmente, parabéns pela sua gravidez. Obrigada. Menino ou menina? Menino. Menino, né? Guilherme. Ô, Guilhermezinho chegando aí, quero conhecer depois. Tá fazer certo. o teste do olhinho dele depois. Vamos falar sobre o teste do olhinho. Vamos falar depois. Então, Amanda, é importantíssimo. Tem 3 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, na adolescência e infância, que você descobre logo porque tem uma crise convulsiva, uma deficiência absoluta. O pâncreas não produz insulina nessa pessoa. Doença genética. Diabetes tipo 2, que é 90% dos casos, por obesidade, a pessoa desenvolve ao longo da vida, já na fase adulta. E o diabetes gestacional, que é o que aparece na gravidez. Mulher, quando está grávida, a gente tem que ter muito cuidado, porque ocorre uma alteração hormonal muito intensa. Muda tudo, muda tudo. Você está grávida, você sabe disso. Exatamente. A sensibilidade, a flor da pele por conta dos hormônios. Exato. Aí o maridão tem que entender tudo, né? Com certeza. E aí, no caso, a gente precisa ter esse cuidado. Então, quando for gestante, a gente precisa ficar acompanhando. A pessoa que já é diabética e que engravidou, ela tende a ter uma piora da doença do olho ao longo da gravidez, por conta da alteração hormonal. E pessoas que não são diabéticas podem ainda desenvolver diabetes durante a gravidez. Então, há, de fato, um cuidado maior e a grávida deve fazer o exame de fundo de olho, trimestralmente. Muito bem. Aí a pergunta é, por exemplo, já descobri que sou diabético, estou com um problema na minha visão, já está comprometida. Quais são os tratamentos, né, que esse indivíduo pode fazer para tentar amenizar e segurar, né, dar uma freada? Primeiro de todos é você controlar a sua glicemia, óbvio, né, você tem que estar ali dentro daquela taxa, porque se você ficar enganando o seu médico, você não vai conseguir enganar o médico, ele vai pedir o exame da glicemia, e ele vai saber, né, os últimos 3 meses como é que está funcionando a sua taxa. O que ele vai fazer? Quais são os procedimentos que existem hoje no mercado para tentar resolver esse problema, para não deixar chegar à perda da visão? Aécio, fantástica a pergunta, vai poder me dar a oportunidade de explicar isso para muita gente. Então, o paciente que é diabético, a gente faz a avaliação do fundo de olho. Tudo começa com esse exame, Aécio, o exame do fundo de olho. Então, você observa e vai estratificar o nível que está essa doença. Não é uma coisa de ter ou não ter, é uma coisa de ter e como está. Então você precisa estratificar, saber em que nível que está. Se tiver nível inicial, você apenas acompanha com mais frequência, 6 em 6 meses, 3 em 3 meses. Se você tiver com um nível mais avançado da doença, então que isso fique bem claro. Ter diabetes
Ter alteração na visão não quer dizer que vai perder a visão. Certo. Depende do estágio que tiver. Se tiver no estágio já muito avançado, a gente tem tratamento para isso. Inclusive, foi agora o assunto do meu mestrado, que eu defendi na UNB, lá em Brasília, sobre diabetes na visão. Então, eu busquei o tratamento para casos mais avançados dessa doença. No caso, aquela injeção que estão fazendo agora, intraocular, Exatamente. qual é o grau de credibilidade que essa injeção tem, por exemplo, agora? Exatamente o assunto do meu mestrado. Foi Fantástico. Fantástico. Aécio tem caso na família, né? Pois então é. ele trabalha, ele tá sempre atento a A minha essas mãe, né, situações. ela tem diabetes e a gente Poxa. sempre está buscando o melhor tratamento possível. E ela está fazendo as injeções, né, das Neves. Está ouvindo a gente agora nesse momento. E ela está fazendo esse tratamento com as injeções e a melhora é fantástica, né, em relação ao laser, por exemplo, né? Com certeza. Muito bom, dona das Neves, aí um abraço para a senhora aqui, o seu filho aqui, o olho dele brilhou aqui quando falou da senhora aqui na rádio. Então, assim, dona Neves, é muito importante. Eu atento, isso é minha vida, viu, Aécio e Amanda, e quem está nos ouvindo aí em todo o Maranhão. A minha vida hoje, 90% dos meus pacientes diabéticos. Então, minha vida é isso. É fazer injeção, é tratar. E eu tenho muito depoimento, que eu posso depois até mandar no WhatsApp de vocês e até disponibilizar. Depoimentos de pessoas com a visão muito prejudicada, com 5%, 10%, que hoje estão com 90% de visão. Então é possível reverter, né? Demais, totalmente. Mas tudo começa com o processo de educação. Ainda bem que a gente não depende muito de uma injeção a isso. A injeção é um detalhe. Na verdade, a educação, o tempo que eu demoro com o meu paciente conversando, vale mais do que a injeção que eu aplico no olho dele. É a conscientização da pessoa, se prevenir, cuidar, porque dizem que paciente diabético é um paciente muito teimoso. Ah, né? minha mãe é teimosa demais. Por Hoje de manhã, por exemplo, ela não entendeu que ela vai ter que entrar numa dieta low carb, que ela não pode inserir carboidrato, ela tá zangada comigo que ela queria comer pão açúcar. hoje. É difícil. Eu também tenho. Não vai comer pão. Minha mãe é endócrina e ela fala que ela sofre muito, porque ela falou, paciente diabético, você tem que fazer, às vezes, um terrorismo ali, porque senão ele não vai te obedecer. Ele vai chegar e dizer, comi farinha, doutora, mas é minha farinha d'água, não pode beber a minha farinha. A mãe da Amanda é a endócrina da minha mãe, né? Então, a mãe da Amanda sabe o que é a minha mãe, a doutora Bernadette. Ah, Bernadette Salgado? Não, Couto. Bernadette Couto, tá bom. Ah, que bom. Poxa, Amanda, que bom. Então, aqui tá tudo em casa, né? Pois então, assim, eu tenho uma coisa que eu tenho feito com meus pacientes que é muito interessante. Eu tenho achado e tem dado muito resultado. Então, eu tenho ficado com o telefone dos meus pacientes, olha só, e eu fico acompanhando o resultado dele. Eu me preocupo. Aquilo não é aquela pessoa não é só um paciente para mim. Aquilo é um desafio. Aquilo eu quero vencer junto com ele. Então, eu fico muito feliz quando o paciente meu, após as aplicações das injeções, geralmente são 3 que a gente faz, e a gente acompanha depois com um exame chamado OCT, uma tomografia do olho, e eu fico muito feliz quando eu vibro com ele, eu filmo ele. Então, eu faço ele se comprometer mais com o resultado. E com isso, a gente consegue... o paciente, na hora que ele quer comer um pão, ele pensa, não, mas eu tenho compromisso com o Dr. Álvaro, eu não posso comer esse pão, porque ele cria um compromisso comigo. Então, eu tenho isso. Depois eu até pego o WhatsApp da sua mãe e eu mando para ela algumas dicas, algumas coisas. Manda, tá precisando. E é importante. E depois, se começar a querer comer pão, ela vai te não bloquear. Posso comer. Ela vai bloquear. Ela vai te bloquear. Ô, gente, vocês viram como é importante a gente estar falando aqui da prevenção e do acompanhamento oftalmológico para você que tem um diabetes. Então, não é só estar fazendo acompanhamento com endócrino ou com a questão da glicemia. Você tem que estar também fazendo acompanhamento. Essa novidade, até que ele me falou que as grávidas, mesmo que não tenham histórico familiar, tem que procurar também fazer o exame do fundo de olho, procurar o oftalmologista para fazer esse acompanhamento. E a gente tem algumas perguntinhas na internet. Pois é, a gente falou que você vinha para cá, né? O pessoal ficou querendo participar, né, Amanda? E a gente divulga o tema antes, as pessoas já mandam perguntas para participar com a gente. Aí a gente tem uma pergunta vinda lá de Timon, do Antônio Salles. Ele pergunta o seguinte: todo diabético tem o mesmo risco de perder a visão? Antônio Salles Timon. Antônio Salles Timon. Antônio Salles, muito obrigado pela pergunta aí, Timon. Um abraço para o pessoal de Timon, dessa região dos Cocais. Bom, em relação ao risco de diabetes, a gente sabe que o risco está muito relacionado com o tempo da doença. Então, quanto mais tempo você tiver o diabetes, maior o risco de você ter um comprometimento por conta dessa doença. Então, pessoas diabéticas tipo 1, geralmente descobrem já na infância, que vivem 60, 70 anos, 80 anos de vida, na verdade, eles têm um tempo maior de doença. Então, eles tendem a ter um risco maior de ter problema. Então, 2 fatores a gente deve levar em consideração, Antônio, aí. Deve pensar o tempo que a pessoa tem diabetes e, além disso, o controle da doença. Uma pessoa que tem, digamos, 30 anos de diabetes, mas diabetes controlada, diabetes que você acompanha no médico, Amanda, que você vai lá, você tem um comprometimento com o seu médico, que você usa o medicamento da maneira correta, 30 anos de doença. E outro que tem 5 anos de doença totalmente descompensada, talvez esse de 5 anos seja pior do que o de 30. Então, esses 2 fatores são importantes, o tempo da doença e o controle dessa doença.
Então, se essas duas coisas caminharem juntas, você, meu amigo Antônio de Timon, terá sucesso no seu controle com diabetes. Pronto. A gente vai para mais uma agora, a gente vai para Bacabal. Quem está perguntando é a Joana Souza. Minha sogra tem 77 anos, a média de açúcar é de 70 a 99 e o resultado de glicose 151 mg. Esse nível de glicose no sangue é considerado pré-diabético? Na verdade, Joana. Dona Joana aí de Bacabal, muito bom, muito obrigado pela pergunta. Nesse caso, a glicemia, considerando, como eu falei, tem a hemoglobina glicada, que é mais confiável, mas considerando ainda que esse exame seja confiável, de 159 miligramas por decilitro de glicemia, 2 exames desses, na verdade, já configuram o diabetes. Para definir diabetes, a gente precisa de 2 exames de sangue, 2 glicemias de sangue, na verdade, de acima de 126. Então, se a senhora está com 159, na verdade, isso configura diabetes, configura um mau controle da doença. Isso precisa ser ajustado. Então, uma série de coisas precisam ser resolvidas para que a senhora tenha uma melhor qualidade na sua visão e na sua vida por conta do diabetes. Então, nesse caso aí, precisa de alguns ajustes. E aí é um endocrinologista, aí mesmo em Bacabal tem bons endocrinologistas, a senhora pode procurar, pode se cuidar, e não esqueça de fazer o exame de fundo de olho. Aí também tem clínicas de oftalmologia, tem atendimento, tem oftalmologistas, e podem fazer esse exame na senhora de fundo de olho, uma vez por ano. Tá? Pronto. Doutor Álvaro, olha só, tem mais uma perguntinha aqui, a gente daqui a pouco vai para a pergunta do WhatsApp, da Sandra Maria, aqui da região do Bacanga. Ela disse que está com a visão turva e já está em tratamento de diabetes, mas ela pergunta se é normal ela estar com essa visão turva e se ela precisa procurar um oftalmologista. Bom, Sandra Maria, muito obrigado. Em relação à visão turva no diabetes, ela pode ocorrer de diversas formas, né? Eu até fiz um livro agora, né? Vou lançar agora no segundo semestre, um livro sobre diabetes, né? Cuidados com a visão. Que bacana. Até antecipo. E lançar aqui no programa. A gente vai fazer a estreia aqui, vamos falar da divulgação do livro. Obrigado. Mas não, só vem se Dona das Neves estiver aqui comigo. Deve estar morrendo de raiva de mim. Não vai comer pão, mãe. Então, assim, pessoal, é muito importante, porque, na verdade, tem várias formas que o diabetes pode causar a visão turva. Pode ser apenas o grau do óculos não estar corrigido, pode ser uma oscilação de glicemia, essa Amanda, pode ser, na verdade, uma catarata que está surgindo também, ou pode ser, de fato, um sangramento no fundo do olho, pode ser um edema. Então, diversas coisas podem estar ocorrendo. Eu sei que a visão turva não é para ocorrer. Se ocorreu visão turva, oftalmologista de imediato, porque pode ser algo simples ou pode ser, na maioria das vezes, algo mais grave. E pode não estar nem relacionado ao diabetes, mesmo ela sendo diabética, né? E pode nem estar relacionado ao diabetes. Ontem eu peguei um paciente lá em Pinheiro, que eu dou aula de medicina, sou professor de medicina na UFMA lá de Pinheiro, e aí eu atendi um paciente lá na clínica, e aí o paciente diabético, eu falei, diabético, meu Deus do céu, já sei que é algum problema. Quando eu examinei o fundo de olho, não era uma trombose, é relacionada com hipertensão, é outra coisa no fundo do olho. Então, às vezes, a gente já vai tendencioso a achar que o diabetes é culpado de tudo, na verdade, Amanda, e na verdade, às vezes não é. Às vezes é outro fator que está associado e ele é diabético por uma circunstância, mas tem outras doenças que podem causar outro problema. A gente falou aqui, rapidinho no começo, sobre essa questão do diabetes gestacional e da importância do teste do olhinho. A gente podia também aqui frisar quais são os benefícios, o que o teste do olhinho faz, o que ele pode detectar aí nos primeiros dias de vida do recém-nascido. Pô, Amanda, muito obrigado aqui pela oportunidade de falar sobre o teste do olhinho. Pode falar. Sobre o teste do olhinho, que inclusive hoje de manhã eu tive, na verdade, a honra de informar. Hoje de manhã eu tive no Bom Dia Mirante, aqui em São Luís, para poder anunciar ao vivo a nossa lei, aqui juntamente com o deputado Arnaldo Melo, e aqui eu deixo meus agradecimentos, em intenção ao deputado Arnaldo Melo, que foi a pessoa que fez essa proposta de lei, 131 na Assembleia, foi aprovada, e o nosso governador Flávio Dino sancionou 2 semanas atrás um projeto nosso, que é esse, do teste do olhinho. Em que consiste em que, na verdade, que o teste do olhinho seja feito de maneira gratuita a 115 mil crianças que nascem no nosso Maranhão a cada ano. Então, eu voltei de Brasília um ano atrás para cá, para São Luís, na verdade, e achava que isso aqui já era uma lei. E não era. Começou a chegar Amanda, no meu consultório, vários pacientes já com diagnóstico atrasado, catarata com 5, 6 anos de idade, paciente perdendo a visão. E aí eu falei, não, isso aqui não é uma lei de entrada, graças a Deus foi aprovada, e hoje a gente anuncia. Lei 11.018, aqui no estado do Maranhão, tornando obrigatório em todas as maternidades de todo o estado do Maranhão, crianças que nascerem nas primeiras 48 horas de vida, realizarem ainda pelo pediatra ou pelo clínico geral que tiver lá, que fez o parto do paciente, fazer o exame do teste do olhinho. E nos casos que forem detectados como alterados, que o tratamento seja feito, na verdade, em até 30 dias. Deixo aqui também meu agradecimento à presidente da Sociedade Maranhense de Pediatria, que é a Marinéia Vale, que é pediatra, e também que sempre apoiou esse projeto e que agora virou uma lei para o nosso Maranhão.
Muito Que bem, maravilha, que bom que o governador sancionou, que bom que o governo do estado está olhando, né, com bons olhos para a saúde no modo geral. Vamos botar aqui uma pergunta, A gente tem uma pergunta do WhatsApp, um áudio. Deixa eu botar aqui um áudio da participação do nosso WhatsApp. Tá aqui, tá conectado aqui. A gente está tentando colocar aqui um áudio para vocês do WhatsApp. Pegou? Agora sim. Vamos lá, vou botar aqui desde o Vamos voltar início. do começo aqui. Pronto, Vamos lá. vai. Deixa ele filmar. Bom dia, meu caro Aécio, bom dia, Amanda, bom dia a todos e um bom dia especial ao entrevistado. Meus amigos, eu estou com uma dúvida. Eu tenho 76 anos de idade, corro atrás da saúde como quem corre atrás de dinheiro. Evito comer besteira, me alimento da melhor forma, de acordo com as minhas condições financeiras, e o que eu observo é o seguinte: eu costumo ouvir muitos esclarecimentos do doutor Laí Ribeiro, e tirei uma conclusão que, se for atrás do Laí Ribeiro, a gente não come nada. E ele condena o leite, tanto em pó como em líquido, tudo é veneno. Margarina é veneno, bolacha creme crack, seja integral, é veneno. A gente acaba não comendo nada. Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores, inclusive aí do nosso entrevistado, com relação a essa situação. Porque tudo é veneno para o Laí Ribeiro. O que é que a gente vai se alimentar? Aí fica difícil. E outra coisa, vendem com abundância cigarro, cachaça, bebida, todo tipo de bebida, vendem enlatado, fabricam, vendem. Eita, Joran, tá bom. Gostei da pergunta do Joran, foi muito bom. E ele falou realmente, vende cigarro, bebida e tal, tudo aberto. O Anjo Orando, o Anjo da Guarda, os nossos ouvintes aqui fiéis, que sempre participa. E é interessante isso que ele falou, que é o que a Amanda falou. A população, às vezes, com o passar do tempo, mais antiga, eles acabam tendo um pouco de dificuldade de aceitar algumas coisas que realmente hoje em dia são provadas que fazem mal, e ele faz essa alusão ao Laí, né? O que fala sobre isso, doutor? Bom, muito obrigado pela pergunta, Joran. Na verdade, eu conheço muito o Laí Ribeiro, assim, de congresso, a gente sempre se encontra, eu dou palestra também, e ele também, e eu respeito muito as suas opiniões. Bom, em relação a isso, o que eu tenho tirado de conclusão, inclusive dos meus estudos, meus trabalhos que eu tenho publicado, é que, na verdade, todo excesso, ele é prejudicial, entendeu? Isso é fato, deve ficar na consciência. Então, excesso de coisa boa também excesso de coisa ruim também. Então, a gente tem que equilibrar, né? Essa busca do equilíbrio de alimentação, busca de lazer, busca de trabalho, busca de sucesso, tudo isso você tem que ter um equilíbrio. Então, em relação à alimentação, é claro que você ter uma alimentação saudável é fundamental. Você deve reduzir o seu carboidrato, porque vai induzir mais um pouco na verdade, de aumento de glicemia e piora do diabetes. Você deve melhorar a sua atividade física. Você deve se alimentar de maneira regular de 3 em 3 horas, para que mantenha um bom funcionamento do seu organismo. A minha opinião é que o excesso do Laí, na verdade, de restringir muito a alimentação, também talvez não seja também a maneira mais adequada. Se houver um equilíbrio, seria algo mais interessante, né? Então, portanto, que fique bem claro, que você mantenha uma alimentação adequada, resumindo, uma alimentação de 3 em 3 horas, em que você consiga colocar metade do seu prato. Então, grava isso, para ficar bem claro. Um prato aqui, um prato 360 graus, um prato. 50% do seu prato tem que ser de vegetais. 50%. 25% desse prato deve ser de proteína, frango, carne, nesse 25%. E os outros 25% deve ser, na verdade, do carboidrato. Então, se você respeitar esse padrão, que é um padrão internacional, um padrão de alimentação, você terá sucesso e você terá um controle da diabetes associado a outros fatores. E eu estou aqui à sua disposição, sou Álvaro Botentuí. Qualquer dúvida pode me encontrar também pela rede social. Você pode tirar dúvida, eu faço questão de responder, às vezes durmo 2, 3, 4 da manhã, viu? Respondendo, não deixo nenhum paciente meu sem resposta. Porque eu posso perder um pouco de sono mais, mas meu paciente não pode perder a visão. Eu tenho muito cuidado com isso. Muito bem. Que bom, a gente recebeu aqui o Dr. Álvaro Botentuí, que é médico oftalmologista, especialista em retina, atua na área de diabetes
diabetes na visão, professor oftalmologista da UFA, mestre em diabetes na visão. Parabéns, quero parabenizar também, que eu sei que você faz aí também, além de trabalhar e estar ajudando as pessoas, também faz parte de projetos sociais. Ontem a gente falou aí sobre solidariedade aqui no programa, projeto nosso amigo aí, Nelson Andrade, que você é um dos voluntários, né? Então, muito obrigada aí pela participação e parabéns por estar dando esse exemplo para muita gente. Como faz para te encontrar, doutor? Bom, muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Aécio, na verdade, Dona das Neves, que é nossa ouvinte também. E para me encontrar é muito simples, né? Eu sou Álvaro Botentuí, na rede social, você pode me encontrar no Facebook, no Instagram principalmente, e também no WhatsApp, eu posso deixar aqui o telefone, na verdade, é o 99191 2015, né? 99191 2015. Então, sobretudo, pacientes diabéticos podem mandar os seus exames, mandar as suas dúvidas, que eu tenho o maior prazer de responder. E também, em relação ao Nelson Andrade, uma pessoa muito amiga. Pessoal, a gente precisa encontrar pessoas hoje em dia que tenham essa preocupação social, que tenham essa preocupação de doar mais do que querer receber, sabe? Porque eu acho que você primeiro doa, você tem que doar de coração. E o Nelson Andrade é uma pessoa que eu tive a honra de conhecer, na verdade, foi um pedido de um paciente, na verdade, que ele fez para eu atender, e eu atendi com todo prazer, claro, onde eu atendo, e ele de fato é uma pessoa muito, muito louvável e deve ser reconhecido o projeto Nelson Andrade, um projeto muito bom aqui no nosso estado do Maranhão. Muito obrigada pela participação, viu? A gente continua por aqui, finalzinho do programa, último minutinho, agora 10h59. E agora, Aécio e Amanda, é mito ou verdade? E chegou a hora de desvendar aquelas histórias que sempre ouvimos por aí no nosso dia a dia, coisas que ouvíamos quando ainda éramos crianças, tá lá no nosso quadro Mitos e Verdade. É mito ou verdade, Aécio? A manteiga é mais saudável que a margarina? Conta aí. Olha, a manteiga é mais saborosa, a margarina mais barata, mas qual é o mais saudável? Segundo a professora do curso de nutrição da Universidade do Morumbi, Luciana Setaro, nenhuma das duas. De acordo com ela, tanto uma quanto a outra são alimentos ricos em gordura, que podem ser saturadas e, por isso, devem ser consumidos com moderação. A manteiga é um produto derivado do leite, obtido por meio do batimento do creme de leite, rico em gorduras saturadas e colesterol. Já a margarina é resultado da hidrogenação de óleos vegetais, um processo no qual moléculas de hidrogênio são incorporadas às moléculas de gordura de modo artificial, transformando essa gordura em insaturada e parcialmente saturada. De maneira geral, as pessoas que apresentam níveis elevados de colesterol no sangue consomem mais margarina que manteiga. Porém, as gorduras trans da margarina inibem a ação das enzimas específicas do fígado, favorecendo a síntese do colesterol. Consequentemente, de forma direta, o consumo da margarina propicia o aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos e a diminuição do HDL, bom colesterol. Vamos resumir aqui, então, de acordo com a nutricionista, a melhor solução é consumir esses alimentos com moderação. Como a gente falou aqui, tudo é questão do equilíbrio. E substituí-los por outros mais saudáveis, como requeijão light, creme cheese light, ou queijo tipo cottage, que além de serem menos calóricos, oferecem mais nutrientes como cálcio e proteínas. 11:01. Abra sua mente. Mente boa. Mente boa. Mente boa. E chegou a hora do nosso Mente Boa, né? A reflexão para você nesse meio de semana. Jamais deixe que a sua felicidade dependa dos outros. Eles não deixarão de ser felizes por você. É com essa reflexão que a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigada pela participação de todos, pela participação aqui dos internautas, pessoal do WhatsApp. Amanhã a gente volta com mais novidades para você. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã tem o Dr. Beleza, Hélio Noleto, vai falar sobre pele, tipos de pele, cuidados com a pele. Esse é o tema do nosso programa. Tchau, tchau. Venha o Jornal das 11. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar Com Saúde, com Aécio Mack e Amanda Couto. Em nossas redes sociais, o consultório continua. Siga @Rádio Timbira ou @Com Saúde MA. Com Saúde. Jornal das 11. Jornal das 11. Cidades, política, segurança, saúde, esporte, prestação de serviço, as principais notícias do Maranhão,
do Brasil e do mundo. No ar, Jornal das 11. Nova 1290. Rádio Serviço. Jornal das 11.